Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do MedLexCast e até a gente não tinha feito nenhuma episódio ainda, nenhuma nova gravação depois que a gente atingiu 5.000 inscritos no nosso canal. E eu queria agradecer muito a colaboração e as inscrições de vocês, né? A gente atingiu essa marca, agora a gente vai rumo aos 10.000 inscritos. Então, para isso, a gente precisa contar com a colaboração de vocês, que é o que a gente sempre começa falando. Se inscreva no canal, curta os nossos vídeos, compartilha, manda lá para alguém que possa se interessar por esse conteúdo. A gente sempre trazendo aqui para vocês coisas sobre direito do trabalho, direito previdenciário, saúde e segurança do trabalho, meio ambiente de trabalho, tudo que envolve essa parte relacionada ao direito do trabalho e direito previdenciário. E hoje a gente está aqui para mais um episódio com um convidado bem especial. E aí eu vou apresentar o convidado para vocês, vou passar a palavra para o meu pai, para ele cumprimentar o nosso grande convidado. E, antes de mais nada, curta aí o vídeo, tá? Comenta, manda aí o que vocês querem que a gente traga no nosso podcast. E então hoje nós estamos aqui com o professor Eduardo Pastor. Ele é advogado trabalhista empresarial, é assessor jurídico de várias confederações, federações, sempre voltado na área trabalhista ali, relacionado ao direito e à questão do direito do trabalho. E hoje a gente vai abordar com ele um assunto bem interessante, que a gente falou um pouco sobre a saúde e segurança do trabalho, mas hoje a gente vai aprofundar mais na questão do direito relacionado a isso, que é a pejotização, algo que vem complicando aí a vida do empresário por não saber exatamente como que isso vai ficar, e aí fica toda aquela dúvida, uma insegurança jurídica muito grande, e aquilo que a gente sempre fala, né? O grande problema para o empresário não é o que ele tem que fazer, é ele ter segurança de que ele está fazendo a coisa e que daqui a 1 ano, 2 anos não vai mudar, ele vai precisar alterar tudo que ele está se planejando aí ao longo do tempo. Então, vou passar a palavra para o meu pai para que a gente possa trocar uma ideia aí. Olá pessoal, como o Neto já antecipou, hoje para mim é um dia especial. Estou aqui com o Neto, com meu grande amigo Eduardo Pastore. E o que é importante dizer é o seguinte, é uma pessoa que está muito relacionada, conhece tudo de relações trabalhistas, e que a gente teve algumas coisas, sempre tivemos muitas coisas em comum, mas que hoje nós vamos falar sobre alguma coisa que ele é um dos maiores batalhadores para que isso aconteça, né? É que se tenha estabilidade jurídica dentro das condições das quais as empresas possam crescer e com isso aumentar o número de colaboradores e consequentemente aumentar o número de empregos reais, não aquele que são feitos por estatísticas e tudo mais. Então, diante disso, e para que a gente possa começar a absorver todo o conhecimento que nos vai ser trazido aqui pelo Eduardo, passo agora a palavra para você. Dudu, é você daí. Muito obrigado pela gentileza aqui da participação, viu, João e Neto? Eu acho que é uma oportunidade aí muito importante para mim estar com vocês aqui, falando sobre esses temas trabalhistas, né? E como você colocou muito bem aqui, João, esse tema da pejotização é um dos temas mais relevantes para as empresas, porque todas elas contratam PJs. Qualquer empresa hoje tem uma contratação de pessoa jurídica. E o que vai estar sendo decidido em 6 de outubro de 2026, lá no Supremo Tribunal Federal, vai ser justamente vai acontecer um momento de uma audiência pública chamada pelo Gilmar Mendes, que avocou para eles todos os processos sobre terceirização, suspendeu, na verdade, esses processos de terceirização que estão na Justiça do Trabalho no Brasil todo. Por quê? Para marcar essa audiência pública, onde vai ser discutido, onde ele vai ouvir todas as partes para discutir qual que é o modelo de pejotização, de PJ, que vai poder ser utilizado a partir deste momento. Logo depois da audiência pública, o Gilmar Mendes vai se debruçar
no processo para decidir qual o modelo de PJs que as empresas vão poder contratar. Portanto, vocês vejam que é um momento extremamente importante sobre esse assunto, porque o Supremo vai apontar para dizer o que ele entende que dá para aquilo que ele entende que é um modelo adequado com segurança jurídica, como você colocou aqui, João, para as empresas poderem contratar um PJ de uma maneira tranquila, que não tenha, como o Neto colocou aqui, lá na frente, um problema depois de 1, 2 anos, um questionamento no judiciário. Bom, enfim, essa é a primeira notícia que eu dou aqui para vocês, e aí volta a palavra para vocês dois aí, para a gente continuar. A minha primeira colocação, que eu queria ouvir a tua opinião com a experiência que você tem, é assim, ó. Até a necessidade que o empresário tem de produzir, de poder manter o trabalhador, manter, seja PJ, seja o que for, manter a empresa, manter a produção, manter a instituição, e obviamente manter o Estado, porque sem ele o Estado não existe. A primeira pergunta que eu digo assim, é muito comum a gente ver, pelo menos na área da segurança, se faz uma audiência pública, o empresário, por falta de tempo, por falta de representação, porque ele tem que estar voltado para outras coisas e não para isso. A minha pergunta é o seguinte: o que você, com a tua experiência e com todas as confederações que você tem contato, o que se está preparando pelo lado do empresariado para, nessa audiência pública, se posicionar a realidade do que é o mercado, a realidade e as consequências que nós vamos ter se, por acaso, uma canetada contrária a uma pejotização ou que venha a onerar mais ainda as empresas venha a acontecer. Por quê? Porque na nossa área é muito comum, de repente, você conversar com o empresário e falar: nossa, não sabia nem que teve audiência pública. Por quê? Porque é óbvio, ele tem que estar voltado para outra coisa, ele tem que produzir, ele tem que pagar, ele tem que... Enfim, e aí acaba passando. E com isso o Estado, muitas vezes, acaba se beneficiando disso, usando isso e, obviamente, trazendo lá na frente as consequências de muitas coisas que a gente tem aí hoje na mão e que os empresários são obrigados a enfrentar, em decorrência do quê? Não da sua omissão. Você não pode falar em omissão. Na verdade, é assim, é a falta, principalmente a falta de tempo, a falta de necessidade, a falta de dar prioridades às maiores necessidades, que é, sobretudo, manter a relação capital-trabalho, mas manter o capital, porque sem o capital não tem como ter trabalho. Muito bom, João. A sua pergunta é muito importante. A falta de tempo do empresário, muitas vezes, ou seu silêncio, não é um silêncio culposo, não é um silêncio doloso, mas é um silêncio culposo, faz com que outros ocupem esse espaço. Sim. Então, se os empresários, o setor produtivo, não vocalizar aquilo que ele tem, aquilo que ele entende que é importante para defender, alguém vai ocupar esse espaço e vai fazer de uma maneira muito, muito negativa. Então, esse é o primeiro ponto que você coloca na sua observação. É o que falta um pouco, sabe, João? O setor produtivo, ele precisa estar mais organizado para vocalizar os seus interesses. Nesse caso da terceirização, eu posso garantir para vocês que nós temos muitas confederações nessa audiência pública. Nós temos a CNI, nós temos a CNA, nós temos a CNC, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional da Agricultura. Nós temos representantes do setor produtivo, da indústria do comércio e dos serviços lá, que foram convidados ou estão como terceiro interessados para estarem neste momento vocalizando aquilo que é importante para o setor produtivo. E também nós temos aqui, nesse caso aqui dessa audiência, meu pai foi convidado pelo Gilmar Mendes para poder estar lá também falando. Então eu cito meu pai porque ele vai apresentar, para responder a sua pergunta, os dados econômicos. Ótimo. E do ponto de vista da sociologia do trabalho a favor do entendimento mais moderno, vamos dizer assim, da questão da pejotização. E tudo que nós estamos fazendo, esses representantes todos do setor produtivo que estarão lá na audiência no dia 6 de outubro, João e Neto, o que nós vamos colocar, eu não posso falar por todos, mas enfim,
Mas aquilo que pelo menos eu tenho conversado muito com meu pai, e a gente tem tratado desse assunto, pelo menos por parte dele, é inserir o contexto da pejotização naquilo que já existe consolidado na legislação, ou seja, é permitido contratar PJ primeiro. Segundo, está em legislação específica, é uma regulação que está dentro do Código Civil, não tem problema nenhum, não existe nenhum ato ilícito pelo fato de uma empresa contratar a pejotização, e aqui está um ponto importante. Nós estamos tentando inverter o princípio da presunção da fraude, porque o que a Justiça do Trabalho vem colocando? Olha, você contratou um PJ, é sinônimo de precarização das relações de trabalho. Sim. É assim que tem sido colocado esse contexto, principalmente pelo Ministério Público do Trabalho, pela Justiça do Trabalho, por alguns ministros do TST. Pejotização é sinônimo de precarização. E a fraude não se presume. Nós sabemos, está lá na Constituição. E por incrível que pareça, nós estamos tentando justamente colocar isso. Primeiro, pejotização, é ato jurídico perfeito. Quem quiser contratar um PJ, está regulamentado devidamente no Código Civil, tem segurança jurídica. Agora, se houver alguma fraude, o que tem que ser demonstrada no próprio judiciário. E aqui, João e Neto, tem um ponto muito importante, muito relevante, que eu trago aqui para a nossa discussão, que é o que o Gilmar Mendes vai discutir lá no Supremo Tribunal Federal. É exatamente essa questão. Até então, nós estamos tendo aqui a terceirização, estou com a terceirização na cabeça, a pejotização. Sim. No seguinte sentido: dentro do judiciário trabalhista, um trabalhador, eu vou dar um exemplo aqui, o trabalhador entra pedindo vínculo de emprego porque ele está dizendo o seguinte: eu sou um PJ disfarçado eu sou um empregado disfarçado de PJ. Uhum. Ele entra com uma ação trabalhista, se ele diz que é fraude, se alega fraude, quem tem que provar que não é fraude é a reclamada. Lá no Supremo Tribunal Federal já existe uma tendência nesse caminho a inverter o ônus da prova, ou seja, a partir de um determinado momento, quem alega que está debaixo de uma pejotização fraudulenta tem que provar. Não é mais a reclamada. O ônus da prova cabe para quem está alegando o ilícito. Então, se o Supremo Tribunal Federal, dentro dessa discussão, ele conseguir só isso, viu, João e Neto, inverter o ônus da prova e deixar isso como está na Constituição, o princípio da presunção de inocência, como está debaixo do Código Civil. Se nós conseguirmos avançar para inverter esse princípio do ônus da prova, já vai ser um grande ganho em termos de segurança jurídica, que foi o que o Neto trouxe aqui na sua indagação logo de início. Este vai ser um grande avanço. E segundo ponto que está sendo discutido lá no Supremo Tribunal Federal é a questão da competência. Alguns entendem que a competência, no caso de PJ, como é Código Civil, natureza jurídica civil, tem que estar debaixo do direito comum. Claro. E não debaixo da Justiça do Trabalho na hora que ela vai discutir as questões de fraude. Este é um ponto um pouco mais delicado, porque nós temos alguns aspectos mais sensíveis do ponto de vista jurídico, que a gente pode tratar depois um pouco mais à frente. Mas eu queria primeiro deixar para vocês aqui que esta questão do ônus da prova vai ser muito relevante nessa discussão. E segundo ponto, colocar a pejotização, colocar a questão do PJ debaixo da lei da liberdade econômica. Nós temos uma lei que propicia, que inicia, que estimula a livre iniciativa. Nós precisamos ter um entendimento sob o ponto de vista econômico e jurídico das relações de trabalho e não só sob o ponto de vista da proteção social. Quando nós encaixamos isso dentro da lei da liberdade econômica, nós começamos a vislumbrar uma outra dimensão dessa discussão do PJ, que é aí que nós vamos tentar inserir e é aí que nós entendemos que ela tem que estar sob o ponto de vista da sua discussão da segurança jurídica, inclusive. E interessante, só para o pessoal que está nos assistindo entender, o que vai ser feito no dia 6 de outubro agora, né, já está se aproximando, é uma audiência pública, não é uma decisão final ainda, né, isso ainda vai ter ali a apreciação do relator, então vai ser uma audiência pública para que seja feita uma discussão, para que a sociedade apresente, né? Então vai ter representante de todos os lados, provavelmente, convidados ali para falar sobre o tema, e aí depois a gente vai ter que aguardar uma decisão.
A sua perspectiva é de que a gente tem esse processo tramitando de uma forma mais rápida, ou isso vai levar muito tempo? Porque a gente lembra que ano que vem é um ano meio complicado no Brasil, né? Um ano de eleições majoritárias importantes, né? Presidente da República, governadores, e a gente sabe que às vezes esses temas eles passam, né? A gente vai ter que ter atuação do TSE. O que você entende, que espera que isso seja uma coisa que vá tramitar rápido ou não? Alguém pode de repente pedir visto, isso pode se postergar e a gente não ter uma solução tão rápida. Em outras palavras, a ideia é empurrar para ver o que acontece e satisfazer a ansiedade social, porque hoje o que eu acho que é importante, pastor, se me permite, é assim, ó, existe a gente que está no dia a dia, na parte de medicina e segurança e na parte de trabalhista, a gente vê o seguinte: a ansiedade não é só do empresário. A gente sente a ansiedade do próprio trabalhador que é PJ, porque, querendo ou não, ele sabe que, em muitos dos casos, o emprego dele, vamos dizer assim, a empresa dele, porque ele é um PJ, está em risco diante de uma decisão que possa vir. Por quê? Se é para assumir, o que a empresa, obviamente, vai fazer? Ela vai assumir, porém, ele vai ter redução, ele não, vai se reduzir hoje margem, enfim, tudo aquilo que a pejotização trouxe de benefício para aqueles que entendem o que é, e mais do que isso, a gente levando em conta essa nova geração, que eles não querem CLT. Você conversa hoje com essa faixa etária, principalmente, eu vejo até lá na faculdade, os médicos, a dificuldade que hoje você não vê mais médico como na nossa época, na minha época, eu quero... Não quer, ele quer ter a empresa dele, ele quer prestar serviço, ele quer ser terceirizado, aspas, e terceirizado por uma empresa própria que leva... ele quer ser, pejotizado com uma empresa própria que faz, que ele mesmo pode batalhar pelo seu próprio ganho. Então acho que isso é uma das coisas importantes que eu gostaria de ouvir a tua experiência e principalmente o teu conhecimento, porque eu acho que todo mundo está focando assim, ó, o interesse geral. Eu escuto isso, não vamos falar nem em mídia, porque é perder tempo, mas eu escuto isso em redes sociais. O interesse é da empresa. Não, eu não vejo assim. O interesse, sobretudo, é das partes, é tanto da empresa, mas a gente percebe que também existe um interesse muito grande. Hoje, a CLT é alguma coisa obsoleta, a CLT é alguma coisa que não atende mais ao anseio da relação. Então, eu queria ver tua opinião nisso. Tá certo. Olha, João, independente do que o Supremo Tribunal vai decidir, nós já temos um indicativo na legislação trabalhista daquilo que vem a ser a pejotização, o PJ lícito. Isso independente do Supremo, porque o Supremo vai discutir outras coisas, mas assim, para ficar uma coisa, para a gente ter uma coisa um pouco mais prática aqui, e para quem está nos ouvindo, tanto aquele que é PJ contra a empresa que contrata o PJ. A gente já tem os indicativos da própria CLT, daquilo que vem a ser um PJ lícito. Quem quiser contratar uma pessoa jurídica com segurança jurídica tem que ficar com segurança, tem que ficar longe dos artigos, dos requisitos do artigo 3º da CLT. Se você tiver habitualidade com o PJ, ele está indo sempre na sua empresa com habitualidade, significa o quê? Ele vai de segunda a sexta-feira o tempo todo, durante 1, 2, 3, 4, 5 meses. Pessoalidade é aquela determinada pessoa que está representando a pessoa jurídica, que vai com habitualidade na sua empresa, pessoa dele, daquele PJ. Com dependência econômica, ou seja, uma remuneração fixa por mês, como se fosse salário, uma remuneração fixa. E você tiver o requisito número 4, que é o mais importante de todos, subordinação, esse sujeito, esse PJ, ele vai estar muito mais próximo da relação de emprego do que enquanto PJ. Sim. Então, isso já é um indicativo de como a gente tem que contratar uma pessoa jurídica com segurança. Qual que é a dica aqui? Fazer a interpretação
negativa desses 4 requisitos. Olha, eu vou afastar a habitualidade, a pessoalidade, a dependência econômica e principalmente a subordinação. Dos 4 requisitos, o que me parece que é o mais delicado, é o mais complicado, porque a habitualidade, você pode flexibilizar, olha, você não vem de segunda a sexta, você vem terça e quinta, quarta e segunda. A habitualidade você consegue. Pessoalidade também, você vai dizendo para o sujeito, olha, eu estou aqui, mas venha você, na hora que você flexibiliza a habitualidade, vai a pessoalidade. Dependência econômica, você também pode pagar o sujeito, não de uma maneira fixa, mas estabelecer por projeto, por entrega, você flexibiliza isso. O problema todo está aqui, João e Neto, na subordinação. Porque o conceito de subordinação, ele é muito vago, ele é difuso. E não só isso. Hoje em dia, além de você ter aquela subordinação clássica do direito do trabalho, que vem de 43, aquele sujeito que é parecido com aquele sujeito que estava em fábrica, né, que eu coloquei aqui, né? Segunda a sexta, das 8 às 18. Este é o conceito clássico da subordinação que existia em 43. Acontece que nós temos outras modalidades de contrato hoje, de contrato de trabalho, que estão próximos a essa subordinação, mas não representam tipicamente essa subordinação jurídica trabalhista de 43. Vocês querem ver um exemplo aqui? Quando você tem o sujeito que tem os 3 requisitos, mas ele vai estar entregando uma quantidade de informações para o seu contratante. Quando você modula desse jeito e você coloca debaixo da entrega de serviços, olha, eu, empresa, estou contratando um serviço, não estou contratando mão de obra, que é esse que é o diferencial na contratação de PJ. Quando você contrata o serviço, aquela pessoa, ainda que você contrate o serviço dela, ela fica vinculada a você. Ela tem que obedecer certas regras de entrega. Ela não tem autonomia total para poder entregar tudo do jeito que ela quiser. Tem umas certas regras. Vejam, eu estou colocando isso por quê? Debaixo disso, o que o Ministério Público do Trabalho vem e diz? E aqui eu vou colocar uma palavra muito... Eu sei que talvez eu vou ser rude aqui, mas vem e inventa uma coisa, é uma invencionista, e diz aqui que existe a tal da subordinação estrutural. Isso não está na lei. O que é subordinação estrutural? Basta, de acordo com o Ministério Público, basta você estar na cadeia produtiva daquela empresa, entregando um conteúdo, ainda que seja prestação de serviço, quem vende serviço não vende mão de obra, ainda assim o Ministério Público entende que agora tem a subordinação estrutural, então aí por conta disso você tem um vínculo de emprego, por conta disso você tem artigo 3º, por conta disso você é empregado. Se nós formos caminhar por aí, não resiste nenhum tipo de PJ. Sim. Você não pode contratar nenhum tipo de pessoa jurídica. São esses exageros que o Supremo Tribunal Federal está tentando combater para colocar debaixo de uma possibilidade de contratação de pessoas jurídicas dentro de algo aceitável do seu ponto de vista da segurança jurídica. Então, eu coloco só faço essa reflexão aqui para mostrar para vocês o quão difícil que é você calibrar tudo isso. Mas o Supremo Tribunal Federal aqui, ele está, de uma maneira até, vamos dizer assim, corajosa, Neto e João, trazendo essa discussão que é muito importante para a gente resolver essa questão e poder dar a segurança jurídica para as duas partes, viu, João? Como você colocou, viu? Tanto para o PJ que está esperando lá o Supremo decidir, quanto para a empresa que contrata hoje em dia as pessoas jurídicas. Eu vi uma fala do ministro Alexandre de Moraes eu não lembro, não lembro se foi esse ano passado, ele num julgamento de uma questão de uma pejotização, ele colocando que num primeiro momento a pessoa escolheu ser PJ, abrir um microempreendedor individual, né, abriu tudo, então ele tinha o melhor dos mundos, porque aí tem uma série de questões de tributação, benefícios e etc. Aí no final ele virou e resolveu ter todos os benefícios da CLT, aí ele ainda fala assim, a pessoa quer o melhor dos mundos, ela quer os benefícios de um PJ e depois tudo aquilo que a CLT traz de proteção ao trabalhador. Então ele fala naquele julgamento ali, ele coloca justamente isso, ele fala, olha, há uma incompatibilidade aqui, ou você escolhe um caminho, ou você escolhe outro caminho. Esse ponto, Neto, esse ponto que você está colocando é muito importante. Desculpa te interromper, mas eu vou acabar esquecendo se eu não falar agora. Esse ponto é importante.
essa questão da pejotização, sabe de onde que veio? Inclusive lá atrás, dos médicos. Aqui, João. Por quê? Os médicos estão terceirizando serviços dentro dos hospitais. Nós conseguimos resolver a questão da terceirização dizendo o seguinte, tanto na lei da reforma trabalhista quanto no Supremo. Olha, atividade fim e meio, agora pode terceirizar o que for. Terceirização. Então, aí resolvemos essa questão, ou seja, se médico se relaciona com o hospital e está na cadeia lá do hospital, não importa se atividade fim, não, terceirização pode. Bom, aí depois nós fomos para a pejotização. Aí começou a acontecer, Neto, esse tipo de ação. Sim. O sujeito médico, ele constitui uma PJ e vai prestar os seus serviços, depois aí ele fica nervoso por um determinado momento da vida dele, está sendo que vai ser PJ, agora quer ser empregado. E aí ele pediu o vínculo de emprego. Como é que nós estamos conduzindo essa questão do seu ponto de vista do médico? E dessas pessoas que nós consideramos esses, vamos colocar assim, os hipersuficientes. Sim. Não os hipossuficientes. Os hipersuficientes são aquelas pessoas, por conta da sua qualificação médico, advogado, profissionais liberais que têm muito mais capacidade cognitiva, inclusive, de dizer, negociar os seus interesses específicos, inclusive impondo algumas regras para quem os contrata. É isso que esse tipo de profissional tem de diferente, porque eles são os hipersuficientes, eles têm capacidade econômica, inclusive, intelectual, de impor, inclusive, as suas vontades, muitas das vontades na hora da contratação. Por que não essas pessoas estarem inseridas como PJ dentro de um hospital, por exemplo, já que é médico? Não é o hipossuficiente, que é aquele sujeito diferente, que tem todos aqueles requisitos do vínculo de emprego, ele não pode sair daquele formato da CLT que o João colocou aqui. É antigo, de 43. Por que não permitir que esses médicos ou advogados e esses profissionais liberais com mais autonomia poder estar se inserindo através de pessoas jurídicas? E depois aí, que é o que o Alexandre de Moraes colocou, né? Por isso que você trouxe uma importância, trouxe essa informação de uma maneira muito pertinente. Ele disse isso, escuta, cadê o princípio da autonomia da vontade? Está viciado? Pô, você é maior, capaz, tem autonomia, médico, seja o que for, você tem capacidade econômica, inclusive, outras... De até negociar, né? Para poder negociar seus interesses na contratação. Agora você vem aqui na frente da Justiça do Trabalho dizer que você é hipossuficiente. Então é essa que é a questão que você traz aqui, né? Muito importante. É aí que está as nuances da contratação da PJ, que é possível por conta dessas características. Nós estamos trabalhando em modelos diferentes de contrato de trabalho, não é mais contrato de emprego. Está surgindo, nós sabemos, nós três aqui, existem muitos modelos alternativos de contrato de trabalho que são diferentes daquele da CLT. Agora, quando você pega um Ministério Público ou alguém que vem e fala assim, então agora é subordinação estrutural, agora é subordinação emocional, agora é subordinação espiritual, agora, enfim, não dá para você levar a sério uma coisa dessa e entender que tudo está debaixo da subordinação para descaracterizar a contratação da pessoa. Porque se a gente for pensar... Então, esses são alguns aspectos relevantes aqui nessa questão que você está trazendo, inclusive, Neto, aqui. Não, e se a gente for pensar nessa questão de subordinação de uma empresa a outra, qualquer um que preste serviço, de uma empresa prestando serviço para outra, você tem que se adequar a determinadas regras da empresa que está contratando o seu serviço. Não tem como. Existe uma certa subordinação, não tem como você falar, eu tenho que respeitar as regras de compliance, de repente, segurança dentro da empresa, como entra na empresa, como sai, como que eu entrego a informação. Cada empresa tem as suas características, né? Então, em relações entre empresas existe isso. E aí um ponto só para finalizar, que é bom a gente deixar claro aqui, porque às vezes a gente faz isso e fala assim, então vocês estão querendo que não exista mais o direito do trabalhador, que não exista. Não é isso. O que nós estamos trazendo aqui é que existem diferentes situações dentro do mercado de trabalho. E a modernização de tudo isso. E que a legislação tem que acompanhar essa evolução. Sim, né? Então, a gente não é o trabalhador que continua sendo hipossuficiente, que não tem escolha, esse vai continuar sendo protegido pela CLT. Não é o fim da CLT. O que se está discutindo é a possibilidade de outros tipos de contratação para determinadas pessoas. Não é uma coisa que é extensível a toda a mão de obra que existe no Brasil. Né? Isso é importante de deixar claro.
Eu acho que o grande problema, eu acho que vem até, se me permite, pastor, uma coisa, eu acho que vem antes disso. O grande problema é quando se começou a confundir subordinação com respeito a regras, tá? É muito fácil falar que qualquer regra me traz... Toda regra me traz uma subordinação, até da própria condição dogmática da regra. Se eu não entender, se eu não cumprir, eu estou me insubordinando a alguma coisa. Agora, isso foi trazido e utilizado, na minha opinião, muito em benefício próprio, onde o indivíduo olha para si mesmo e a partir daí, você estava falando dos médicos, que tudo isso começou. Por quê que isso tudo começou? Até pela necessidade que se tinha técnico-científica do médico atuar sem exclusividade. Por quê? A ciência tem que ser difundida, ela só tem valor. Desculpe, eu posso ser o melhor profissional do mundo, se eu não difundir o meu conhecimento, ele não tem função social nenhuma. E aí o que acontecia? O médico necessitou e necessita de expandir o seu conhecimento, de levar aquela condição de conhecimento pessoal, experiência pessoal, tecnológica, desenvolvimento científico, e isso poder ser difundido na sociedade. E aí o que se via? Que ele muitas vezes estava engessado, inclusive dentro das universidades, é bom que se diga, tá? Engessado dentro das universidades, onde isso acabava sendo feito por publicação, feito por contextos que nem todo mundo tem acesso. Hoje se tem aí o que nós estamos fazendo aqui, você tem uma mídia social, você tem uma série de coisas a se divulgar, mas isso não vem de agora, isso vem de algum tempo. E hoje ainda se tem essa visão de reserva de mercado, essa visão de reserva de conhecimento, que isso é um engessamento da ciência, na minha opinião. Ciência só existe, ciência só pode ter condição social de aplicativo se ela for difundida, até porque todos nós não somos donos da verdade, e é difundindo o que cada um de nós pensamos e ouvindo o que o outro pensa, é que vai se aprimorar conhecimentos técnicos científicos, e isso começou a ser engessado por uma série de restrições do próprio desavanço trazido pela condição lá de 43, que era uma outra realidade capital-trabalho. É isso aí. Olha, João e Neto, vejam, o que vocês estão colocando são as novas formas de se trabalhar, o que está surgindo de novo a partir de 43, que no final das contas surgiu muita coisa. Essa questão da pejotização não está na figura. O Neto trouxe uma informação muito importante também aqui, relevante. A questão da pejotização não está debaixo do trabalho subordinado, mas sim do trabalho coordenado. O que é a figura do trabalho coordenado? É aquele sujeito que tem autonomia, mas a sua autonomia ela é relativa. Por quê? Como o Neto colocou, tem as entregas, tem os prazos, tem ainda que vocês... Eu sou um PJ, eu, por exemplo, vou colocar um exemplo, eu sou um PJ, sou advogado. Eu tenho os clientes me contratam como PJ, mas alguns estabelecem prazos. Sim. Olha, eu preciso que você entregue isso aqui para mim nesse tempo. Olha, eu preciso que você faça isso, mais ou menos, que eu quero que você faça isso assim, assim, assim. Veja, isso é a figura do trabalho coordenado e não subordinado. Significa o quê? Que você tem você tem regras, como você colocou, João, regras que você precisa cumprir, mas essas regras não são de natureza jurídica do trabalho subordinado. O trabalho subordinado é aquele onde o sujeito não tem autonomia nenhuma. É aquela que vem de 43, João, como você está colocando, da indústria fordista, da indústria automobilística. Entra às 8, sai às 5, com intervalo de 1 hora, de segunda a sexta, 20 dias úteis por mês durante 1 ano, 2. Isto que é a natureza jurídica do trabalho subordinado. Se nós não entendermos que existem outros caminhos diferentes do trabalho subordinado, como, por exemplo, coordenado, que me parece estar mais próximo da questão da PJ, alguém pode deduzir, não, mas então
porque se você tem, então tem alguma regra de entrega, como você colocou aqui, então é subordinado. Então agora pediu 2 vezes, então é subordinado. Não é isso. Por isso que a tendência do Supremo Tribunal Federal, então só voltando aqui a uma questão do STF, mas encaixando com o que vocês estão falando aqui, a tendência do Supremo Tribunal Federal é fazer um corte. Qual que é? Por conta de tudo isso que nós estamos falando, modular, né? É encaixar a questão dos PJs nessas atividades onde o trabalhador, onde o PJ tem essas autonomias que nós estamos falando aqui. Porque o que ele não vai permitir é o que nós 3 aqui jamais permitiríamos, é que um faxineiro, é que um porteiro fosse um PJ, lógico. Não é isso. Mas existe um universo de pessoas jurídicas e profissionais que poderiam estar perfeitamente encaixados hoje debaixo do PJ, onde o juiz do trabalho geralmente, assim, teve um respiro de alguma coisa perto de subordinação, dá o vínculo. Aí você não pode ter segurança jurídica dessa forma. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal identificou. Foi exatamente isso que ele identificou, esses exageros, por conta do requisito da subordinação. Então é isso que nós vamos tratar lá no Supremo, e é isso que está por trás de toda essa questão da questão da subordinação para PJ. E para terminar aqui, só essa observação, existe na doutrina italiana, no direito do trabalho, existe algo já dito sobre isso, mas eu lembro de um grande professor que eu tive, que é o Mauri Mascaro, foi meu professor de direito do trabalho, ele trouxe isso já no século passado, literalmente, a figura do trabalho para-subordinado. É a mesma leitura do trabalho coordenado, mas essa que ele chama de para-subordinado, que são esses trabalhadores que estão no meio do caminho. Talvez a gente possa arrastar um pouco para a PJ, não usando a expressão para-subordinado, mas sim como trabalho coordenado. Aí sim, eu acho que nós conseguimos identificar um tipo de pessoas jurídicas que podem ser perfeitamente contratados pelas empresas sem correr o risco de você ter uma alta insegurança jurídica. Então, acho que o que mais se espera agora do STF é, na verdade, uma modulação modernizada das relações de trabalho para efeito, entendeu? Uma modulação modernizada, que se possa trazer figuras novas, que se possam trazer metodologias, principalmente, de visões jurídicas novas, que tudo isso traga, para que se traga aquilo que se busca do direito, né? A pacificação com a segurança jurídica, a pacificação social e a perda da ansiedade que se tem hoje quando você contrata. Eu vejo a dificuldade hoje de algumas empresas e os senões que ela tem para contratar um PJ. Quando a gente traz isso, se você permite, para a nossa área, imagina assim, quantas vezes a gente é chamado em empresas até multinacionais, já ocorreu em multinacional, e ela diz assim, eu estou contratando um PJ para esse setor, e nesse setor tem tudo isso aqui, que ele tem que usar de equipamento. Ele vai uma vez por semana, ele tem que usar? Ele não tem que usar? Quem que vai fiscalizar se eu não tenho mando sobre ele? Ele é um PJ. Ele vem, e se eu fizer e der mando sobre ele, eu punir, isso não caracteriza um dos pilares do vínculo? Isso não é o principal, um dos pilares, o principal pilar, como você colocou? Isso já não caracteriza a subordinação? Enfim, todo esse contexto, eu acho que o que se espera, na minha opinião, não sei, é uma modulação, e aí desta modulação que se tem aí sim desenvolvimentos de normas específicas de segurança, até condições, porque hoje se confunde muito a terceirização com isso. Então, normas específicas que digam, olha, o pejotizado ele tem que ser tratado assim, 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 mas hoje a gente faz por quê? Por intuição. Você não tem, quando ele questiona isso na justiça, nós ficamos naquele limbo que diz assim, vai depender do que o juiz pensa. E isso é pior dos cenários. Nada pessoal, mas é o pior dos cenários que se pode ter numa relação que se busca estabilidade. Não, perfeito a sua análise. João, só complementando aqui, eu vou dar uma resposta
contundente para, imaginando que um juiz venha e trazer essa situação que você colocou aqui. E vocês trabalham na área de medicina, vocês têm essa situação. O sujeito ele se encaixa no hospital alguma coisa, mas ele tem que usar lá ele está lá, ambiente insalubre, enfim, saúde e segurança. Quando nós vamos olhar para essa questão, se o sujeito vocês, agora eu vou entrar na área de vocês sabem muito melhor do que eu, mas tá lá, vai usar um EPI, alguma coisa assim, então a gente sabe que a Constituição determina que a saúde e segurança são bens indisponíveis, é norma de ordem pública, então não interessa que é PJ, o que é? Não interessa que é terceirizado, entrou lá, tá lá, a saúde é indisponível e a segurança também, ele vai usar todos os equipamentos de proteção individual, isso não tem nada a ver com a subordinação jurídica clássica do direito do trabalho. Então, veja, se vocês trouxeram aqui um caso específico, muito interessante, que a gente tem que começar a estabelecer as regras e deixar claro o que é o quê, porque senão o juiz do trabalho, né, ou o advogado, tá vendo, olha, ele é PJ, então agora ele teve que usar isso aqui, proteção, então a subordinação, que isso? Isso aqui, você não pode dispor da sua saúde e da sua segurança, você vai ter que usar, quer você seja terceirizado, PJ, MEI, visitante, um ambiente desse tipo que vai exigir como o Neto colocou, esse cumprimento dessas normas que são normas de ordem pública, que independe da questão da subordinação. Aí pronto, você afasta a questão da subordinação jurídica trabalhista e você entende que isso não tem nada a ver com vínculo de emprego. Então veja, João e Neto, são essas informações preciosas, importantes, que a gente tem que começar, inclusive, João e Neto também, escrever, viu? Escrever sobre essas variáveis. Por quê? Se a gente não ocupar o espaço e escrevendo sobre trabalho coordenado, normas de ordem pública, saúde e segurança, independente isso aqui para terceirizar, se a gente não começar a escrever, nós nos posicionarmos efetivamente, alguém vai escrever um monte de besteira. Sim. E vai ocupar esse espaço. E vai dizer o seguinte, tá vendo? Olha, isso aqui tá vendo como é que tem fraude aqui? Empregador subordinou porque pediu para usar algo. Enfim, a gente precisa escrever. Essa é uma outra coisa que também que eu faço aqui. E a gente pode também ajudar. Vocês podem também, viu, Neto e João, com esse podcast que vocês têm, que é maravilhoso, instar aqueles profissionais que estão envolvidos com essas questões, escreverem, sabe? Estabelecer um mecanismo de escrita para a gente poder começar a consolidar essa doutrina, esse caldo, para a gente poder entregar, por exemplo, para os ministros do STF um novo entendimento, um novo olhar, para a gente poder entregar para a magistratura, para o juiz de trabalho, um novo olhar, porque se a gente não fizer isso, a gente vai continuar nessa dicotomia, sabe? Se não é subordinado, se não é autônomo é subordinado, se não é subordinado é autônomo, e fica essa coisa, esse pensamento binário, 010101, que é típico da CLT de 43, que não funciona mais para esses modelos novos de trabalho que estão surgindo hoje em dia. Exato, e interessante também a gente comentar com o pessoal que isso não está sendo discutido nesse momento ainda, a questão dos que eles chamam de uberização, né? Que seriam os motoristas de aplicativo, né? Isso é uma outra ação que ainda vai ser avaliada pelo STF, né? É bom que a gente... Muito boa sua observação, Neto. O Gilmar Mendes excluiu o trabalho por aplicativos. É uma outra discussão tão complexa quanto essa, mas nessa audiência pública de 6 de novembro de 2026, não está discutindo a questão da uberização, aplicativo, ele excluiu porque isso não está nem debaixo da pejotização, nem debaixo da terceirização, é um modelo diferente de trabalho que vai ser, inclusive, há uma judicialização, vocês vêm acompanhando, é muito forte dessa questão, sim, do trabalho por aplicativos, tanto na Justiça do Trabalho quanto no STF, mas na Justiça do Trabalho hoje, especificamente no TST, está bem dividido entre as turmas. Algumas turmas dando vínculo de emprego para trabalho por aplicativo, outras turmas não. Isso foi parar também no Supremo, vai estar sendo discutido no Supremo, e o que nos anima, eu vou deixar aqui uma observação aqui que eu não falei ainda. O que, em tese, nos anima no Supremo Tribunal Federal
é que assim como o Gilmar Mendes, a gente tem decisões do Barroso e do Alexandre de Moraes, no sentido de olhar as relações de trabalho mais sob o ponto de vista do direito econômico e do ato jurídico perfeito, do princípio da autonomia daquele que é o PJ de verdade, que vem e fala, manifesta a sua vontade. Então, isso está nos dando um alento, porque o Supremo está mostrando que ele está com um entendimento mais, entre aspas, moderno das relações de trabalho, como o João colocou aqui, até do que muitos juízes do trabalho e magistrados do trabalho, em todas as instâncias, o que nos dá aqui um alento, aqui um certo, não um conforto, porque você sabe que é tudo muito perigoso no campo jurídico, né? Mas pelo menos a gente tem um indicativo do Supremo Tribunal Federal que ele está indo nesse caminho, o que vai potencializar muitas contratações, como você colocou, né, João? Isso faz parte da dinâmica da economia. A gente precisa ter esses modelos flexíveis de contratação de trabalho, porque senão você não consegue gerir praticamente nenhum negócio aqui, né? E tem algumas coisas específicas que a empresa não consegue contratar um funcionário para exercer. Ela quer um PJ mesmo, né? Que às vezes não presta serviço só para uma empresa, isso diminui o custo, inclusive. Exatamente, exatamente. Aqui, João, Neto, outra informação importante que você está trazendo. Essa questão da pejotização tem que estar sendo discutida do seu ponto de vista econômico, porque econômico da microeconomia e também encaixar isso debaixo dos incentivos, por que ele tem que colocar isso debaixo da economia? Porque a questão da pejotização está muito relacionada com a questão dos incentivos e risco. Então, o que acontece? Existe um incentivo tributário, inclusive, para você contratar um PJ do que muito mais para você contratar um PJ no lugar do empregado. O que está por trás disso também é a questão econômica. Quando você tem um incentivo muito grande, com risco e incentivos, turbinando essa questão da PJ, logicamente que a empresa faz conta, que é o que você falou aqui, né? Lógico que ela vai fazer a conta, lógico que é mais barato você contratar um PJ do que um empregado, e aí o que acontece? Debaixo desse incentivo e desse risco, eu aqui, empresa, vou fazer gestão do meu risco e vou arriscar contratar um tipo de PJ que não está com tanta autonomia, mas um pouco próximo da relação e contrata. E nós não podemos demonizar o empresário pelo fato dele pensar assim. Sabe por quê? É muito simples. Por conta dos encargos sociais que a gente tem aqui incidindo sobre a folha de pagamento. Vocês são empregadores aqui. Vai contratar um trabalhador com encargo social de 102%. Vai contratar um trabalhador por 3.000 pagando 6%. Como nós temos um encargo social, um custo do trabalho, que é um dos mais elevados do mundo, logicamente que o capital vai fazer conta para viabilizar o seu empreendimento e contratar algumas modalidades que talvez até coloquem esse empresário, talvez num risco maior, mas ele tem que fazer essa gestão de risco por conta dos encargos sociais. Tudo isso está debaixo da economia. Aí você tem incentivo econômico tributário que também precisa entrar nesta discussão do PJ, porque senão essa assimetria tributária a gente não pode deixar de longe, não pode deixar distante, para entender melhor esse contexto do PJ. Vocês vejam então que tem vários leques abertos aqui, né? Nós temos a economia, o direito, nós temos a área de saúde e segurança, enfim. Nós temos um tema bem complexo, mas a nossa alegria, a minha, né, especial, é que o Supremo resolveu enfrentar esse discurso, essa situação toda aqui. E você, na tua opinião, você acha que esse enfrentamento ele vai trazer o que se espera, não o que cada lado deseja, vamos assim dizer, mas ele vai trazer aquilo que a gente chamou de, aspas, né, de modulação, ou as coisas vão ser, como muitas a gente viu acontecer, que elas trazem, levam nada a lugar nenhum, ou então elas são tão pouco aplicáveis que você não melhora nada a situação da relação? Eu entendo que o Supremo vai trazer sim a modulação, ele vai fazer. Até porque, João, hoje nós temos um embate silencioso entre o Supremo e a Justiça do Trabalho. Por quê? Por conta da renitente desobediência civil de parte da magistratura trabalhista, que não cumpre nem precedente do Supremo. Então, a terceirização,
permite atividade fim, está tudo certo, tem lei, tem o Supremo que decidiu sobre a terceirização. Aí o que acontece? Até hoje você vê decisões dos juízes que não, então, mas olha, permite, mas olha, aqui eu estou entendendo que essa a terceirização aqui é atividade fim, olha, eu vou mostrar por que não pode terceirizar a atividade fim, ainda que o Supremo tenha dito que isso seja possível. Aí o que acontece, João, eles colocam, eu sempre digo, né, para a empresa a lei, para o judiciário a hermenêutica. Então o que eles fazem? Usa a hermenêutica para subverter precedentes do Supremo Tribunal Federal, que já tinha dito que pode terceirizar a atividade fim, e aí o judiciário contraria a própria decisão do Supremo. O que está acontecendo? Isso que eu estou falando para vocês aqui, vem acontecendo reiteradamente em vários temas do STF. A Justiça do Trabalho insiste em ser o Supremo Tribunal Trabalhista, achando que são eles que têm que dar o parecer final. E é isto que é a decisão final. E é isso que está acontecendo. Essa desobediência civil renitente de parte da magistratura trabalhista fez com que o Supremo se movimentasse e está, para responder a sua pergunta, João, por conta disso, que eu entendo que ele vai modular sim, eu não acho que ele vai modular até as últimas consequências, tirando a competência da Justiça do Trabalho, porque isso seria muito complicado, até porque os juízes do cívil, eles não querem julgar os processos trabalhistas, porque eles já estão com um monte de coisa lá para julgar, não querem. E você me permite... Eu acredito que não vai sair a competência, na minha opinião, não desloca a competência da Justiça do Trabalho, mas assim, o ônus da prova inverte. Isso ia ser... Na minha opinião. E isso já é um grande ganho, porque aí é o direito, porque debaixo disso você traz o direito econômico, princípio da autonomia da vontade, coloca o Código Civil, encaixa o ato jurídico perfeito, e aí você tem muito mais segurança jurídica para contratar. Até porque o ônus da prova vai passar a quem alega. Olha, eu estou alegando fraude, você prova. Então, isso vai ser, na minha opinião, vai ser um grande ganho, o Supremo indo por esse caminho. Eu acredito que ele vai modular por aí, sabe? Não, e se me permite, eu acho que é importante, porque até o que se tem represado com a suspensão dos processos pelo tema 389, o tema da pejotização, vamos dizer assim, esse represamento que aconteceu, e é um represamento natural, imagina esses processos serem todos, que falam em vínculo e tal, serem transferidos para a justiça civil. Como é que isso vai... Ia ser mais ou menos o que nós vivemos. O Neto não viveu isso, porque é de uma geração que já tinha. Mas lembra da emenda 45? Quando saiu a emenda 45? Sim. Virou um mar de processo e eu acho que isso também é alguma coisa que vai se levar em consideração, porque transferir esses processos no estado que eles estão hoje, porque eles estão suspensos, eles foram sobrestados, sair disso para ir para a justiça civil, até com a visão dogmática e tudo mais, civilista, dentro do código, da objetividade, da perda da presunção calculada e tudo, seria basicamente quase que impossível a civil julgar esses processos. É verdade. Não vai, por isso esse seu argumento é perfeito, João. Por isso que eu acredito que, até porque os juízes civilistas teriam dificuldade de julgar tudo isso, enfim. Eu não acredito que vai ter deslocamento de competência, mas, assim, nós precisamos também, nós não podemos deixar como está. Não podemos deixar como está, porque isso o Supremo está sensível, e a sensibilidade dele, e em especial do Gilmar Mendes, nos anima, e também com os precedentes, como o Neto trouxe aqui, do próprio Alexandre de Moraes, do próprio Fux e de outros ministros no Supremo, inclusive anulando muitas das decisões da própria Justiça do Trabalho, de novo aqui, sobre terceirização e sobre pejotização, onde a Justiça do Trabalho está indo diferente do caminho que é firmado pelo Supremo. Isso acho que me faz acreditar que a gente vai ter mais segurança jurídica no final das contas, depois dessa audiência pública e dessa votação, dessa apreciação de mérito. Aí, Neto, para responder a sua pergunta, acho que eu deixei lá atrás, eu não acredito que isso vai acontecer logo, não. Acho que até o João
também. Eu acredito que vai ter audiência pública, você vê, novembro do ano que vem, né, 2026, época da eleição, como você colocou. Sim. Depois aí o Gilmar Mendes vai talvez olhar, mandar para o pleno, enfim, isso vai demorar um pouco, mas eu acredito que a gente está indo num caminho que vai melhorar muito, na minha opinião, a segurança jurídica na contratação de pessoas jurídicas. E aproveitando, mudando um pouco de assunto, mas tem a ver com a questão desses temas e precedentes, queria só ouvir, a gente já partindo aqui para a reta final aqui da nossa conversa, como que você tem visto a questão dos recursos de revista repetitivos? A gente tem visto uma publicação gigantesca, né, de temas por parte do TST sobre assuntos dos mais variados, né, e nesse sentido de como que isso vai na prática, como que a gente vai encarar isso, como que você tem visto esse cenário, realmente vai vincular as instâncias inferiores, não vai? Vai engessar as instâncias inferiores? Como que você tem enxergado isso, pastor? Eu acredito que este é um tema, é uma questão processual muito delicada. Eu acredito que o ideal aqui, Neto, seria realmente, como você colocou aqui, vincular as instâncias inferiores para dar um pouco mais de segurança jurídica e para a gente conseguir fazer subir esses recursos com um pouco mais de aqueles que realmente são importantes e são relevantes para serem discutidos no TST. Mas eu confesso que eu não sei como é que isso vai caminhar, mas assim, eu tenho expectativa de que haja uma racionalidade também do processo de trabalho nesse aspecto, porque você sabe, né, Neto, e você muito bem, e por isso que talvez venha a sua pergunta, isso traz uma insegurança jurídica, uma incerteza para as empresas enorme nos caminhos dos recursos de revistas lá para cima. Então eu tenho também a minha percepção, mas assim é mais no sentido assim de que a gente tem uma racionalização do processo do trabalho também por conta desse aspecto, que é uma outra fonte gigantesca de insegurança jurídica. Agora eu não posso avaliar aqui, eu confesso que eu não posso arriscar aqui para onde que a gente vai estar caminhando aqui, mas eu espero que isso daí também seja discutido. E, aliás, esse ponto e outras questões do processo do trabalho, em especial na área trabalhista, onde a gente sabe, né, Neto, João, que, aliás, é uma questão, eu só faço essa parte aqui para poder terminar esse assunto aqui. A questão do processo do trabalho, na justiça do trabalho, eu sempre digo assim, que o advogado que consegue advogar na justiça do trabalho, advoga em tudo quanto é lugar. Agora, o advogado civilista, se ele advoga só no civil, ele não se meta para advogar na justiça do trabalho, porque lá, processo de trabalho é terra de ninguém, por assim dizer. Inversão de ônus da prova, a gente sabe que tem pegadinha a todo momento na audiência trabalhista e depois dela. Eu sempre brinco aqui, faço essa brincadeira, porque o advogado civilista não tá. Na verdade é o seguinte, processo de trabalho é coisa para profissional, lá não é para amador não, você chega lá, o civil, eu tô falando, eu não quero que os advogados civilistas fiquem bravos comigo, porque o processo civil tá lá, bonito, bacana, eles têm muito mais ordem, ordenação do que a gente. Agora, o processo do trabalho, a gente sabe que é uma coisa de louco. E a audiência trabalhista, inclusive, não acontece coisa que está anos longe do Código de Processo Civil, do Código Civil, lá que você tem o seu batismo de fogo, mesmo para você saber se você é um bom advogado ou não, né? E ao final, e aí você faz tudo bonitinho, perfeito, e aí chega no final, entra o famoso eu entendo que. Exatamente. Não, João, e agora, né? Eu entendo que isso tinha até hoje. Agora, eu entendo que está ficando de um jeito, está ficando uma coisa assim tão exacerbada, porque agora, por conta desse ativismo da Justiça do Trabalho, eu entendo que não é diferente da Constituição, porque, quer ver, só vou trazer um exemplo aqui, só para fazer uma pequena pitada na questão do processo, né, como você trouxe aqui. Eu, juiz do trabalho, entendo que a mera declaração de pobreza é suficiente pobreza a mera declaração
de hipossuficiência econômica é suficiente para ter justiça gratuita. Sim. Aí quando você vai lá na Constituição, a Constituição diz o seguinte: isso não tem nada a ver com declaração, isso tem a ver com comprovação. Constatação. Quem declara precisa, está lá na Constituição, comprovar que tem hipossuficiência econômica para ter acesso à justiça gratuita. Aí, de repente, vem um TST, recentemente, inclusive. Não, nós entendemos, fizemos uma interpretação hermenêutica, princípio do acesso da justiça do trabalho, proteção do hipossuficiência, que basta ele declarar a hipossuficiência econômica para ter direito à justiça gratuita. Como é que eles fizeram isso? Interpretaram a Constituição diferente da Constituição. Então, assim, é isso que você colocou, João, eu entendo que está sendo hiper exacerbado hoje, porque esse ativismo, inclusive, está indo contra aquilo que a Constituição determina. E olha, eu digo mais, viu? Não é só o TST, o próprio Supremo também, quando ele relativiza a coisa julgada em matéria tributária. Então, você vê, então nós temos um problema grave, João. Isso que você está colocando, eu entendo que hoje no Brasil, no judiciário, tomou uma dimensão gigantesca e de uma altíssima insegurança jurídica, com temas, inclusive, com cláusulas pétreas à própria Constituição Federal. É um problema grave. E aí, assim, qual que é a solução? Nós discutimos muito isso na Federação do Comércio, fizemos um livro, inclusive, sobre o ativismo na Justiça do Trabalho. 10 casos, medimos economicamente esses 10 casos, fizemos um livro e publicamos. Qual que é a solução para esse hiperativismo da justiça dentro daquilo que você colocou, João? Eu entendo que só existe uma forma, autocontenção. Os próprios magistrados teriam que fazer autocontenção. E aí você depende de quem? CNJ. Para você fazer uma autocontenção, você dependeria do CNJ. E aí, quando você fala de autocontenção para magistrado e para juiz, em especial juiz do trabalho, é um negócio, assim, é a encarnação do demo. Tem nada que autoconter, porque isso aqui está na autonomia do juiz de julgar, artigo 114 da Constituição, tenho liberdade. Putz, aí se você encontra um caminho fértil aí de dificuldades. Enfim, só fazendo uma parte aqui para essa questão processual que você trouxe aqui, Neto. Não, perfeito. E é justamente isso, porque a gente tem que, quem está assistindo a gente, né, e aí às vezes a gente tem que entender, e acho que a justiça tem que entender isso, o empresário, ele não entende nada disso que a gente está falando, que a gente está discutindo muitas vezes, ele quer tomar uma decisão e que aquilo não seja revertido lá na frente. E essa questão dos temas, a gente até já fazendo um spoiler aí pro pessoal, a gente vai pegar desses temas, os que tem a ver com saúde e segurança do trabalho, e vamos fazer episódios específicos aqui. Por exemplo, periculosidade. Tem uma série de temas ali sobre a questão da periculosidade que nós precisamos mudar, às vezes, o entendimento que as empresas têm hoje. Por quê? Se eu estou partindo de um recurso de revista repetitivo, uma decisão, um tema, que ele vai uniformizar a decisão em toda a justiça do trabalho, isso vai ter que ser considerado nesse, que até você comentou, pastor, nessa questão de risco-benefício, né? Risco. Qual que é o meu risco? Custo. O que eu estou ali no meu negócio? Eu decidi que não vou pagar periculosidade porque o meu entendimento sobre a norma, ou do meu engenheiro de segurança do trabalho sobre aquela norma, é desse jeito. Ok, só que o TST já disse que o entendimento sobre esse assunto é outro. Então você está num risco muito grande. Às vezes não é um trabalhador só, às vezes você está falando de centenas de trabalhadores, e uma incidência de periculosidade, às vezes dentro de uma indústria, de uma fábrica, pode acabar com aquela empresa, né? A gente está falando aí de valores altos. Então a gente vai trazer isso à discussão, e é o que a gente sempre coloca aqui para quem está assistindo. A gente traz essas reflexões justamente para isso, né? Para que a gente consiga enxergar um norte aí e trazer uma orientação, né, para quem atua na área dentro do direito do trabalho, e consiga de alguma forma entender como que essas relações possam fazer com que as empresas consigam se manter, né? Porque a gente sempre comenta isso, ser empresário no Brasil não é para amadores, não é fácil, precisa... Não, e o que eu acho importante, pastor, a gente colocar é assim, a dificuldade que tanto o jurídico quanto a área médica de segurança a gente tem, e de segurança tem,
E quando o empresário te pergunta assim, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo? Não sei. Não tem esse vai. Eu não posso te garantir. Aí ele diz assim, para que então eu vou fazer? E aí, isso tudo leva a algumas consequências que está na hora, pelo menos dentro do contexto da relação capital-trabalho, está na hora de se começar a se dar um pouco mais de reflexão sobre o aspecto técnico das coisas, onde você, como profissional, e por isso que a gente começou esse podcast, por isso que a gente traz pessoas com a tua capacidade, com o teu entendimento, para serem ouvidas. Por quê? Porque o que a gente sente, a grande dificuldade é assim, ó, olha, eu perdi 3 casos de periculosidade, então eu pago para todo mundo? Mas peraí, você não tem periculosidade. Você tem toda a proteção. Não, mas espera aí, doutor. Você está falando para mim para gastar mais tanto e eu vou gastar tanto e já perdi 3 casos, entendeu? Aí como é que você explica essa insegurança jurídica? Só trazendo pessoas como você, com a tua capacidade, com a tua experiência e tal, para que quem nos ouve, quem nos vê, veja que é o seguinte, não é uma condição individualizada, não é a tua empresa, é uma condição que quando se gera uma insegurança do tamanho que a gente está vivendo, e essa é a grande realidade, a gente que tem um pouco mais de tempo, você pode dizer isso também, que tem janela, essa insegurança veio ocorrendo e ela foi criando proporções muito grandes hoje. Hoje todo mundo, esse termo que eu usei, eu acho... eu entendo que todo mundo entende de tudo, inclusive o judiciário. E quando se abandona, tecnicamente, uma série de coisas que até então não foram derrubadas cientificamente. Elas são interpretação pura e simples de uma visão de uma pessoa. E que é muito mais difícil, eu sempre digo isso, a gente consertar o que está errado do que a gente tocar o que está certo. João, perfeito. Eu acredito, eu deixo uma sugestão para vocês, eu posso contribuir, inclusive, com as pessoas que eu posso trazer aqui para o podcast de vocês, que já é muito bom. Eu acredito que as relações de trabalho, nós precisamos começar a discutir, eu coloquei aqui a questão do seu ponto de vista econômico, o que está por trás dos incentivos. Porque é o que vocês dois colocaram aqui, o empresário ele vai reagir de acordo com o incentivo, negativo ou positivo, incentivo econômico. Então a gente precisa olhar sempre do ponto de vista do incentivo e do risco, que é o que o empresário mede. Sim. E aí nós temos a economia. Eu tenho um colega meu que eu faço um trabalho em conjunto já em alguns lugares, que ele é o maior especialista, é um dos maiores especialistas em microeconomia do trabalho aqui no Brasil, que é o professor André Portela, da Fundação Getúlio Vargas, e ele tem feito um trabalho muito interessante comigo, juntando o direito com a economia. E quando a gente entende isso, a gente consegue mensurar qual o risco que aquele empresa está tomando. E por quê? Aí você consegue colocar isso. Tem uma outra professora também aqui que chama Luciana Jung, que é do INSPER também. Ela é uma das maiores entendedoras também da questão dos custos, mensuração de custos trabalhistas do ponto de vista econômico. E vocês, essas duas pessoas que me vêm à mente aqui, eu poderia estar inclusive convidando para estar com vocês aqui, para a gente, claro. Sabe, área de segurança, a área de SST, medicina, direito, trabalho e economia, microeconomia, a econometria que vai nos dar a projeção para o futuro daquilo que a gente pode mensurar de risco e colocar isso todo do ponto de vista econômico também. Sim. Debaixo dos incentivos e dos riscos. Então, eu deixo essa sugestão para vocês aqui e vou terminar aqui também, assim, fazendo uma observação, já que ele está chegando no finalzinho aqui, né, João, que vocês falaram, e aqui eu quero deixar consignado isso que eu já falo, pelo menos aqui. O Neto ainda é novo aqui, acho que ele não me ouviu falar isso aqui é mais da nossa geração aqui, ô João. É que eu falo já, acho que uns 20 e poucos anos. Tem uma coisa pior. Tem alguma coisa, vou fazer a pergunta diferente. Tem uma coisa pior do que o passivo trabalhista? Não. Sim. Por incrível que pareça, tem. O que é? Passivo previdenciário. Ah, sim. Este é violento.
Passivo trabalhista ele prescreve em 5 anos, o previdenciário, a área de saúde e segurança, é o pior dos mundos. Gera muito mais dano. E fora aqui, o passivo previdenciário, além do dano econômico, para o trabalhador, inclusive, problemas para o próprio trabalhador, para as empresas, tem uma outra coisa também, que o passivo trabalhista, o passivo previdenciário, e na área de vocês, viu, João, né? Que é a área de saúde e segurança, que é extremamente delicado e que eu sempre falo para os empregadores e para o setor produtivo. O passivo trabalhista é danoso, o passivo previdenciário é mais ainda, porque ele atinge duramente a questão da imagem, da reputação da empresa. Sim. E às vezes isso é irrecuperável, porque é a área sensível. A gente sabe que a área de SST, se você tem um problema lá por conta de dano moral, acidente, alguma coisa, isso macula a imagem e reputação da empresa, às vezes você não consegue nem reverter. Eu sempre digo para os empresários, olha, se tem uma coisa que vale mais do que todo o seu patrimônio físico reunido, é a sua imagem, a sua reputação. Eu uso esse caminho para ver se eu sensibilizo um pouco, viu, João e Neto, o setor produtivo a entender da importância da prevenção, que vocês trazem muito isso, a atividade da prevenção, e eu ainda digo mais, eu até arrisco, é mais barato você prevenir do que indenizar. Sim. É muito mais barato. Mas custa caro. Não, dependendo do que você faz, a forma que você faz, você consegue ainda ter muito menos dano com o preventivo do que o reativo. E só para terminar aqui, nesse aspecto aqui, eu escrevi recentemente, depois eu vou compartilhar para vocês, não sei se vocês viram lá no meu LinkedIn, eu escrevi um livro sobre a NR1, escrevi e fiz uma abordagem econômica. O ROI, retorno sobre investimento da NR1, e não fazer a NR1. É muito mais caro você não fazer do que você fazer. Muito mais caro do que você não aplicar a norma regulamentadora, ainda que tenha muitas inseguranças, do que você aplicar. Então, eu só deixo essa observação para vocês aqui, que essa questão da economia, sabe? Colocar tudo que a gente está discutindo aqui, sob o ponto de vista da economia, da microeconomia, com essas pessoas que eu citei aqui, se vocês quiserem, eu posso até contatá-las, trazer para enriquecer ainda mais aquilo que vocês já estão fazendo de um jeito maravilhoso aqui. Você sabe que... Eu deixo aqui também, agora finalizando, meus parabéns aqui pela iniciativa, muito legal fazer um podcast assim, com essas visões da medicina, do direito, muito legal, bacana, parabéns, viu, para vocês dois, muito bom. Obrigado. Vamos de volta aqui que eu venho. Obrigado, e pode ter certeza de uma coisa, você aqui não sugere, você manda. Já pode fazer, pode contactar, faço questão, inclusive se for a gente tentar acertar uma agenda, que você esteja junto com eles, porque isso é um tema muito relevante, inclusive para que a gente esteja junto, os 4. Aqui, ó, como dá para ver na mesa, tem lugar para 4 pessoas, ou os 2 entram, se for o caso, tem como colocar 2 online para a gente discutir. E, pastor, eu só queria aqui para finalizar, te agradecer imensamente, em nome de todo mundo que nos vê e nos assiste, tudo que você enriqueceu de conhecimento desses anos todos. Lembrar que, eu sempre digo que o fruto não cai longe do pé, né? Então lembrar que isso tudo vem da tua formação, mandar um abraço aqui pro teu pai também, que é uma pessoa que é muito importante, que eu diria que é a maior autoridade hoje nesse país, com 90 anos, desculpa falar a idade dele, mas com 90 anos ainda é a maior autoridade, a pessoa que mais conhece de relações de trabalho, que vem falando coisas que outro dia eu estava pegando uma publicação do teu pai de 12 anos atrás, que é super atual para os dias de hoje, ou seja, é alguém com uma condição visionária dessa relação capital-trabalho, e te agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com a gente e ter enriquecido tantos conhecimentos nossos aqui e de todo mundo que nos vê e nos ouve. Eu queria também agradecer muito, dizer que hoje foi um dia pra gente bem especial. A gente aprendeu muito mais do que trouxe qualquer tipo de informação, né? E aí o pessoal, tenho certeza, que gostou muito dessa troca de ideias, desse bate-papo, que é isso que a gente tem por objetivo aqui, né? Trazer informação, reflexão e trazer coisas atuais mesmo, que estão em discussão, e esse tema
é um tema muito relevante. O pessoal que está acompanhando aí, tenho certeza que gostou muito. E deixar para você dar o seu... se despedir do pessoal, né? E da deixar sua palavra o teu final. contato aí, Exato, principalmente. Exatamente, deixar como, se as pessoas quiserem te seguir nas redes sociais, como que funciona, no LinkedIn, onde que a pessoa te acha? Nas redes sociais é fácil me achar, colocar. No LinkedIn está o meu nome inteiro lá, né? O José Eduardo Gibelo Pastore. E no Instagram também eu tô lá, tô ativo lá no meu Instagram, mas é só colocar meu nome lá que aparece lá, as pessoas me acham fácil. E eu queria então encerrar aqui agradecendo. Eu que agradeço a vocês dois, viu, João e Neto, muito obrigado pela oportunidade, muito legal, muito gostoso, um papo gostoso, conversar com gente inteligente é muito bom, fluiu, e eu deixo aqui minhas considerações finais e minha menção, João. Você falou do meu pai, e eu vou falar do seu filho. Muito bom saber que você tem um filho tão competente quanto você, o Neto. Aqui está com você na sua frente, o cara manda bem, muito bem, perguntas pertinentes, o cara é fera, e muito bom também saber aí que você tem uma geração aí que está no mesmo caminho e é tão competente quanto o pai. Fiquei muito contente, viu, de estar aqui com vocês, muito obrigado, e a gente, vamos para uma próxima aí, quem sabe aqui a gente faz a reunião com o pessoal aí, a gente com os dois aí, ou com um deles, e vai ser um prazer voltar aqui para novamente falar com vocês. Obrigado a todos, obrigado pela audiência, quem vai nos assistir, né? E obrigado pela oportunidade, viu? Fiquei muito contente pelo convite e honrado. Obrigado, você sabe que você tem, independente de qualquer coisa, um amigo para aquilo que precisar aqui, sempre do teu lado. Um abraço. Tá, tchau, tchau. Muito obrigado, João. Obrigado. Obrigado. Viu? E vocês, pessoal, por favor, sigam as nossas publicações, né? Curtam os nossos vídeos, se inscrevam no canal. É esse engajamento de vocês que faz com que a gente continue com esse projeto. Como eu disse, a gente atingiu 5.000 inscritos, a gente quer chegar a 10.000. Então, contamos aí com todos vocês. Obrigado, pessoal. Até mais.